Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. E na videoaula de hoje vamos resolver uma questão sobre nomenclatura de amidas. Basicamente a questão diz pra gente, dê o nome para a amida abaixo. E aqui nós temos uma amida, pois nós temos este grupo aqui, ó, dentro do nosso composto, dentro da nossa molécula. Então você tem que ficar esperto quando você vê essa parte onde você tem uma carbonila, que é um átomo de carbono fazendo uma dupla ligação com um átomo de oxigênio, ligado diretamente a um átomo de nitrogênio, você terá então o grupo de uma amida. E aí você vai dizer que a sua molécula pertence à função orgânica das amidas. Para a nomenclatura oficial, a nomenclatura da IUPAC, eu vou colocar aqui embaixo, na verdade eu já coloquei, uma tabela de nomenclatura para a gente recordar como é que a gente dava nome para os hidrocarbonetos, para os compostos oxigenados, e aí a gente vai ver como que a gente dá um nome para as amidas. Basicamente, a nomenclatura das amidas ela vai seguir as mesmas regras que a gente utilizava para os compostos oxigenados. A única diferença vai ser na nossa terminação, porque a função orgânica que nós temos agora é uma função nitrogenada do tipo amida, tá bom? Então olha só, você vai começar aqui observando que essa tabela ela para os nomes dos nossos compostos quando eles não contêm ramificações. Então aqui não está contida dentro dessa tabela a parte das ramificações, mas a gente pode colocar como um a mais aqui, tá? A única diferença é que na parte de ramificação, a gente vai utilizar os prefixos normais, tá? Esses prefixos aqui. E a terminação que a gente vai utilizar, ó, vou colocar aqui, terminação, é a palavra il, tá? Então você vai utilizar, é uma sílaba, né, que nós temos aqui, il. Então você vai dar um prefixo, então você vai colocar um prefixo mais a terminação il, ok? Então vamos supor, aqui ó, na nossa cadeia, nós temos uma cadeia principal. Dentro da cadeia principal, esse carbono com certeza faz parte, porque ele é o átomo de carbono que contém a função orgânica, então ele tem que fazer parte da cadeia principal. Aí esses dois carbonos aqui ó, também tem que fazer parte. Por que, professor? Porque aqui nós temos uma dupla ligação. E se tem uma dupla ligação, ela tem que estar dentro da cadeia principal também. Então a gente vai dizer que a nossa cadeia principal é essa daqui, ó. E se essa é a nossa cadeia principal, a gente consegue perceber que temos aqui duas ramificações. As duas ramificações aqui, cada uma delas apresenta apenas um átomo de carbono. Tem um carbono aqui e tem um carbono aqui, certo? Então, qual que é o nome que a gente dá para o prefixo quando a gente só tem, com relação ao número de carbonos, quando a gente só tem um carbono? É a palavra met. Então, no nome dessas ramificações que nós temos lá no nome, né, vai começar o prefixo met e a terminação il, que é a terminação de ramificação. Então, o nome das nossas ramificações do composto que nós temos é metil. Só que nós temos dois grupos metil e já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Tá, voltando aqui, ó, a gente também vai no prefixo falar sobre o número de carbonos que eu tenho na cadeia principal. Então você vai dar uma olhada na cadeia principal, vai contar os carbonos e vai utilizar um prefixo de acordo com o número de carbonos que você tiver. Você vai olhar depois do prefixo o intermediário. O intermediário ele fala sobre a saturação da cadeia, ou seja, se nós só temos ligações do tipo simples, se nós temos ligações duplas ou triplas, a cadeia será considerada como insaturada. E essas duplas ou triplas são carbono-carbono, tá? Como assim, professor, carbono-carbono? Você não vai contar qualquer dupla ligação, qualquer tripla ligação. Você só conta insaturações na cadeia carbônica, ou seja, entre átomos de carbono. Vamos voltar ali para a estrutura para você analisar. Aqui você tem uma dupla ligação, ok. Aqui você tem outra dupla ligação, mas essa dupla ligação aqui é uma dupla de carbonila. Ela não entra
na hora da gente falar do intermediário. O intermediário é só entre átomos de carbonos, tá? Então a gente está falando dessa dupla ligação aqui. A outra dupla ligação ela não conta, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Não apagou. Ih, rapaz, agora ele vai ficar... bugou aqui. Tá, mas não tem problema. Esse risco aqui não vai querer sair. A gente não vai precisar tirar ele também. Vamos lá, ó, continuando. O que a gente vai fazer agora? A gente sabe que nossa cadeia é insaturada e a gente tem uma dupla ligação. Quando a gente tem uma dupla ligação, a gente vai utilizar a palavra em. Só que você também vai ter que saber localizar onde que está essa sua dupla ligação, tá? Não é só chegar e falar, vou utilizar o em aí para dizer que eu tenho uma dupla, tá? E a terminação, o nosso sufixo, ele depende da sua função. Se você tem um hidrocarboneto, você vai escrever a palavra o. Um álcool, a palavra ol. Um aldeído, a palavra al. Se a sua função é cetona, é a palavra ona. Se for ácido carboxílico, a terminação é oico, tá? E também começa o nome com a palavra ácido. Já no nosso caso, a gente está falando das amidas. Então, amida, qual que é a terminação que a gente usa? A gente usa a seguinte palavrinha, amida. É igualzinho o nome da função, então não esqueça, tá? A amida tem como terminação a palavra amida. Então, voltando agora no nosso composto, quantos carbonos nós temos aqui? Nós temos 1, temos 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbonos. Então, a cadeia principal, você vai escrever a palavra X. Depois de escrever a palavra X, você vai escrever a localização da sua dupla ligação. E você vai localizar os carbonos assim, ó. Começando pelo carbono da função, ele será 1. Esse carbono aqui é o 2, esse é o 3, esse vai ser o 4, 5 e o 6. Entre o carbono 4 e o 5, a gente tem a nossa dupla ligação. Então, você vai localizar a dupla no carbono de número 4. Porque ele é de menor numeração entre os dois, 4 e 5, tá? Então, no nome você vai colocar X, tracinho para separar uma letra de um número, 4, tracinho de novo para separar um número de uma letra, a palavra em, que significa que no carbono 4 você tem uma dupla. E agora a terminação de amidas, né? É a palavra amida. Então, você tem uma X4-enamida. No entanto, não acabou não. Porque nos carbonos 2 e 3 você tem grupos que a gente chama de metil, são nossas ramificações. Mas lembre-se, nós temos 2 grupos metil. Como são 2, você vai escrever a palavra di antes de escrever o nome metil, tá bom? Então você vai escrever assim, ó, di metil, tracinho para separar aqui o L do H, agora não é regra nem de química, é ortográfica mesmo. E você vai colocar aqui a numeração de onde estão esses grupos metil, carbono 2 e carbono 3. Então, você vai colocar 2,3. Observe que a vírgula separa número de número. E as letras dos números a gente separa com um tracinho, tá? Então, aqui nós temos 2,3 de metil, 4X, 2,3 de metil, X4-enamida. Esse é o nome que a gente tem para a nossa amida, beleza? Então, basicamente é isso. Nós utilizamos aqui essa tabela de nomenclatura para nos auxiliar, né, em como que a gente daria aí os nossos prefixos, quais seriam aí os nossos intermediários, né, para essa função. E também aí a terminação da função, que a amida não estava dentro da tabelinha, mas a gente anexou lá. Então, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido passo a passo da resolução deste exercício. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!